curioso que visita o canto. Ah, acho que dessa vez travou. Canto da raposa, mas enfim. Bom, eu estou aqui hoje com um vídeo diferente do normal. Dessa vez não é com um deck, mas comentando sobre as caixas dessa semana. Quer dizer, dessa semana e das próximas semanas. Eu falei há um tempinho que, na verdade, em outro vídeo que eu não vou lembrar qual é, que eu estava aguardando para uma carta específica. E nada mais justo que eu simplesmente resolver e comentar sobre todas as cartas das próximas semanas que vão surgir nessa temporada. Começando pela da semana atual, que é nada mais nada menos que esta senhorita aqui. Oh, dificuldade para carregar, hein? Ok, foi. Esta senhorita aqui, que tem como habilidade nada mais nada menos que tirar o lixo. Quer dizer, não é essa a habilidade dela, mas enfim, que serve também para isso. Que ela basicamente transforma todas as outras cartas aqui em cartas aleatórias com mais um de poder, quer dizer, com mais um de custo. Ou seja, se tem uma carta de custo 1, ela transforma em custo 2, custo 2, custo 3, custo 3, custo 4, custo 4, custo 5, custo 5, o custo 6. E negócio interessante, ainda tem mais uma carta, quer dizer, antes do lançamento dessa próxima carta que vai vir, que é acima de custo 6, que no caso é a morte. Mas incrivelmente ela não troca para morte, porque eu já enfrentei ela e ela com um monte de custo 6 no campo e indo para trocar, e ela não troca para a morte. Então eu acho que ela não tem a morte nas cartas aleatórias que ela pode trazer. Interessante. Mas enfim, ela é uma carta bem aleatória. Algumas pessoas falam que é uma Blink pobre. Até que faz sentido a comparação. Mas bom, eu de verdade não acho ela tão útil assim, porque tudo bem, ela é uma, se eu não me engano, acho que uma quarta forma para se livrar do lixo. Mas de verdade, eu acho que nem tá tendo tanto lixo assim, ainda mais com o que vai aparecer, com essa carta que vai aparecer. Então ela não é tão necessária assim. Agora, com relação às outras cartas que vão aparecer na mesma caixa que ela, aí a coisa já muda um pouquinho de figura. Se o negócio ajudar aqui, eu falo. Tá? Isso aqui. Pronto. Que é o Mickey e a Força Fênix. Então, o Mickey pré-descarte, ele é bom, mas ele não é essencial. Então, por exemplo, cartas essenciais para descarte são as próprias cartas que descartam, as mais fortes, e os que ganham vantagem com descarte, que ou são os descartados, como no caso do Enxame, do Apocalipse, ou que tiram proveito do descarte, que no caso é o Morbius e o Drácula. Então, descarte não está tão popular assim por conta de alguns fatores. Primeiro, porque é um pouquinho de sorte você jogar com descarte, e também pelo fato se eu não me engano, do Guardião Vermelho, que literalmente quebra as pernas de um Morbius ou de um Drácula, simplesmente isso. Aí vamos lá, a Força Fênix até que é uma carta forte. Eu não vou falar que ela é uma carta fraca porque eu vou estar mentindo, porque ela é sim uma cartinha forte, mas você tem que acertar ela num combo, porque se você não acerta ela no combo, ela é uma carta morta. Então, por exemplo, o combo dela com o Homem Múltiplo, Shuri e tudo mais é poderoso pra caramba, mas você acertar isso uma em cada 5 partidas, então tem esse ponto também. Então ela é uma carta forte, mas se você não gosta de jogar de combo, não vale a pena pegar. Então, na minha opinião sincera, mesmo esquecendo que eu tenho duas dessas cartas,
se as 3 cartas fossem completamente novas para mim, eu arriscaria no máximo estourando uma chave. Uma chave é o máximo que essa semana vale, de verdade. Mas é claro, se você já tiver as cartas, eu de verdade, pelo menos o Mickey e a Força Fênix, eu de verdade aconselharia você a pular. E minha recomendação sempre é, se você tem, se 2 das cartas da semana você não tem, então vale a pena pelo menos uma chave. Pelo menos uma chave, se você não tem 2 das cartas. Caso contrário, porque você consegue em média mais ou menos uma chave e pouquinho. Então, ao longo você vai conseguir até 2 chaves por semana. Mas enfim, então, essa é a minha recomendação. Essa semana vale no máximo, se você não tiver 2 das 3 cartas, uma chave. Se você já tiver 2 das 3 cartas, é melhor passar. Não vai fazer falta. Agora vamos lá. Essa semana aqui, considerando que eu não tenho nenhuma das cartas, ela, na minha opinião, é uma semana muito boa. Ela não é a semana perfeita, mas é uma semana muito boa. Por conta da X23, que é essencial para a destruição. Eu vi muita construção de destruição que não carrega nem Cubinouro, que não carrega nem Deadpool, que não carrega Wolverine, mas praticamente todas têm a X23. Então é um dos pilares de destruição atual. Agora que tá, Gladiador, ele já teve seu momento de brilho, mas ele não é uma carta fraca. De verdade, ele não é uma carta fraca. Ele é uma carta bem fortinha até, e em alguns decks pode fazer um baita estrago. Aquele deck tóxico que, pelo amor de Deus, não volte mais do... Ai, como é que é? Quer saber? Eu não lembro o nome, nem vou falar para não dar pilha para ele voltar. Mas enfim, a corredora, a velocista da vez, ela é uma carta interessante que, na minha opinião, acaba meio que sendo uma carta grátis. Então, por exemplo, para Cérebro 3, para Surfista, para alguns outros decks assim, que conseguem tirar uma vantagem de ter uma carta mais sendo jogada, é interessante. E é claro, eu falei Cérebro 3 porque, de verdade, Cérebro, pelo menos Cérebro 3, pra mim, é um deck que eu não consigo jogar muitas cartas. Eu sei, pode ser só um problema meu, mas eu não consigo jogar muitas cartas com o deck de Cérebro 3. Com outros tipos de Cérebro eu até consigo. Inclusive, eu até consigo jogar mais cartas com o Cérebro 5 do que com o Cérebro 3. Como é que é possível? Mas enfim, vamos ao ponto. Então, de verdade, essa semana aqui, se você não tem nenhuma das 3 cartas, é uma semana que eu, sem dúvida, aconselho você a gastar 2 chaves. 2 chaves. E é porque eu não vou falar para você gastar tudo, porque a velocista da vez, ela não é tão boa assim. Ela é uma carta boazinha, mas não é uma carta essencial para nada. O Gladiador, ele é uma carta forte, mas ele não é uma carta suprema, digamos assim. Então, você pode sentir um pouquinho de falta, mas não vai fazer você, sei lá, do nada conseguir Gladiador e pronto, vou pro top 100 melhores jogadores. Não é assim. Então, você consegue se virar sem Gladiador. Então, 2 chaves eu diria que tá de bom tamanho para essa semana. E ainda mais com o que vai vir, por exemplo, isso aqui. Então, de verdade, essa semana, considerando que você não tem, considerando que você não tem nenhuma das cartas, essa é uma semana que eu aconselho de verdade que você guarde as chaves para essa semana aqui e gaste 3 sem a menor preocupação, porque de verdade o Corvus já vale 2 chaves, só ele já vale 2 chaves. O Porco-Aranha também é muito forte e o Martelão da vez também tem um grande potencial. Ele não é uma carta tão boa assim, porque não dá pra ter certeza do desempenho dele, mas de verdade ele é uma carta que tem um baita potencial. Mas é claro, isso é com relação ao que eu acho. Eu já fiquei enganado com relação a uma carta, e depois eu fiquei enganado de novo quando eu pensei que estava enganado sobre essa carta.
Então minha opinião talvez não seja lá tão confiável assim, mas enfim. Essa semana, de verdade, na minha opinião, é melhor você guardar para gastar 3 chaves se você não tem nenhuma das 3 cartas. Se você tiver o Corvus, de verdade, essa semana já perde metade do que seria bom para você. Já perde metade da empolgação se você tiver o Corvus. Se você tiver o Corvus e o Porco-Aranha, de verdade, eu até falaria para você pular. Mas enfim. Então, se você não tem nenhuma delas, é melhor você guardar as chaves agora para pegar essa caixa aqui, que é uma caixa muito boa. Para descarte é essencial e para outros decks melhora muito. Agora vamos lá. A semana dele, do Celestial da vez. Sim. Então, essa semana, sendo honesto, isso me dói o coração, mas para recomendação, eu recomendaria uma chave, no máximo. Porque o Hércules e a Cisne Negro não são muito bons. De verdade, não são nem um pouco bons. O Hércules talvez para algumas montagens de movimento até seja bom, mas não é tão bom assim. A Cisne Negro não vê jogo nem na época que ela foi lançada, então, né, meme é pouco. Mas já esse aqui, o problema é que ele é muito arriscado, então nem dá pra saber se o deck dele vai ser forte ou não. Ainda mais porque se você misturar ele com tanto, você fica com 30 cartas no deck, aí já vira Yu-Gi-Oh! É outra coisa. Mas enfim, então uma chave eu diria que é o máximo que isso aqui vale. É claro, eu vou juntar tudo para conseguir esse aqui porque eu quero, mas recomendando quesito de jogabilidade, eu não recomendo essa semana de verdade para ninguém. Eu falaria até para pular, mas se você não tiver nenhuma das cartas, uma chave está de excelente tamanho para essa semana. E eu não vou falar dessas próximas semanas, porque já passa dessa temporada. E eu já esgotei boa parte do tempo de vídeo, que eu acabei de ver ali. Mas enfim. Bom, eu diria que é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E cadê? Aqui, achei. E até!